A lei metafísica. Nós temos sempre mais, o suficiente. Podemos dar algo para o que está acontecendo. Nunca as coisas são muito para mim ou acima do que eu posso fazer. Há um limite, sim, esperado. Mas se eu fico muito aquém, abaixo desse limite, eu me frustro. E esse sentimento de frustração, óleo energético, gera energia que vai piorar a situação externa e vai bombardear o meu corpo, desestabilizando. Aí vem as doenças. São 5 volumes do Metafísica da Saúde falando sobre tudo isso, gente. É muito gostoso. Porque quando você lê sobre um órgão, você vai ter consciência de um potencial. Quando você lê no volume 1, por exemplo, o aspecto metafísico da saúde do estômago, a habilidade que a gente tem para lidar com a realidade, o suporte que a gente tem para lidar com aquilo que nos acontece. E aí a necessidade de aceitar, interagir. Pode ser que eu não gostaria que fosse assim, mas já que é assim, vamos ver o que dá para fazer com o que é. É o que está aí. É o fato em si. E o que isso mostra, o que isso representa. A metafísica da saúde está sempre dando a consciência de como você lida com os episódios, os fatos concretos, elabora, acata. Portanto, para a saúde estomacal, existe um termo metafísico, aceita. A gente já sabe que dói menos, né? Aceita que dói menos, mas aceita que você machuca menos o seu aparelho digestório, o trato intestinal, digestório, o estômago propriamente dito. Agora, quando eu fico muito ácido, muito indignado, muito revoltoso, macerando a situação, onde já se viu, tô pensando o quê? Como assim? Como é que trata desse jeito? O que acha que está falando? Olha só que absurdo, eu tenho que aguentar isso. Eu estou macerando. Conforme eu vou macerando um acontecimento mentalmente, eu vou estimulando a produção dos ácidos estomacais. E os ácidos aumentam cada vez mais, como se eu estivesse digerindo, né, gente? Um boi inteiro, assim, né? Uma peça de carne que exige uma energia muito grande para ser digerida. E eu fico macerando. É um absurdo. Aquilo ali é uma peça inteira de carne engolida sem mastigar, né? Aí os ácidos estomacais vão assim, né, criando aquela situação e vão atacando, mas o estômago está vazio. Não tenho o que digerir. Eu nem parei para comer. Eu tô tão atolado dessa confusão que nem disposição para ingerir uma massa de alimento eu tive. E aí, eu não tenho nada para digerir. Ácido estomacal produzido por uma emoção exacerbada. Coitado das paredes do estômago, gente. Vão sendo corroídas. E essa corrosão é tão grande, afeta tanto, porque nós temos também um muco que protege as paredes estomacais. E aí, eu também não produzo esse muco, porque sabe como eu me sinto? Eu me sinto assim despreparado, gente. Isso me pega desprevenido. Isso acaba comigo. Isso realmente chateia profundamente. Cria um estado que realmente eu fico, assim, muito suscetível, vulnerável. Esse meu sentimento de vulnerabilidade a um fato nessa proporção, a um acontecimento escabroso, me pega tão de surpresa. Eu me sinto tão despreparado para tudo isso, gente, que o muco protetor das paredes estomacais, fisicamente, é afetado por esse estado metafísico, por essa emoção. Por isso, quando eu tenho uma experiência que eu assisto da vida do outro, mas assisto com tanta riqueza de detalhe como se estivesse dentro de casa, acontecido com um dos meus, aquilo realmente foge à minha capacidade de lidar. Vai além do meu preparo para enfrentar. Só que você não está lidando nem está enfrentando, sabe por quê? Não está acontecendo com você. Não está. Claro, gente, nossa solidariedade, nosso sentimento, vamos fazer um movimento para evitar esse tipo de coisa, mas eu não posso deixar que aquilo entre como se fosse com um dos meus. Quando eu vejo um absurdo afetando alguém, uma situação escabrosa que afeta a outrem, há uma tendência minha de me pôr naquele lugar e me sentir alvejado daquela forma, machucado daquele jeito, ou diante de uma situação daquele porte. Quem está vivendo aquela situação é tão doído quanto seria com a gente, é tão pesado quanto fosse, mas de certa forma a pessoa tem um recurso emocional, espiritual, reencarnatório, de proteção, para lidar com aquela situação. A gente não. Então Deus o livre isso acontecer comigo. Pelo amor de Deus, se isso fosse comigo,
você não tem suporte, então acredite, a vida não vai expor você a essa situação. Porque ela foge à sua capacidade de enfrentamento. Só que quando eu simulo com um fato que eu vejo da experiência do outro, eu me vejo assim. Eu vejo aquilo podendo acontecer comigo a qualquer hora. E aí tem um mecanismo mental que vai criando no sistema límbico. Nós temos o hipocampo, as amígdalas cerebrais, que vão registrando emoções fortes, episódios que levam a sentimentos desastrosos, e eu fico registrado, fico assustado, alerta sempre. E aí eu vou criando toda uma situação exacerbada, imaginando o pior, como se fosse com um dos meus, comigo aquilo também, e aí eu vou começando a misturar tudo. Olha só que bagunça, gente. O recorte da vida que me é passado pelas redes sociais, é interessante, né? Por que o outro usufrui de tanta abundância, riqueza e privilégio e eu não? E eu fico assim, puxa, não é pro meu bico, isso nunca vai acontecer comigo, né? Eu ponho longe, né? As coisas boas. Quisera eu estar indo para esse lugar, quisera eu estar vivendo desse jeito, quisera eu estar acessando isso tudo, mas não, né? É muito para mim, tá longe de mim, isso nunca vai acontecer comigo. O que é bom você não põe para dentro. Agora, quer ver a desgraça, gente? Nossa, que absurdo. Gente, olha só. Que situação escabrosa, arriscada, perigosa, nociva, perniciosa. Meu Deus, só me faltava acontecer uma hora isso comigo. Ai, se isso fosse comigo e agora, gente, pode acontecer com um dos meus a qualquer hora. Como é que vocês estão? Onde é que você está? Você está vindo para casa? Porque eu vi que aconteceu algo desastroso com alguém vindo para casa e comigo. Gente, o que é ruim eu ponho para dentro. E o que é bom eu não abraço, como quem assume uma parte para si. Eu sei que isso faz parte do mecanismo mental, viu?